E se o grande dilúvio de 11.600 anos quase apagou a humanidade? E se um grande dilúvio, em tempos muito antigos, tivesse quase apagado toda a humanidade da face da Terra? Imagine um mundo onde as águas subiram de forma inesperada e cobriram vastas terras. Essa ideia nos leva a questionar o que sabemos sobre nossas origens. E se esse evento tivesse mudado tudo para os primeiros grupos humanos? Não falamos de lendas distantes, mas de marcas que a Terra ainda guarda. Vamos explorar isso com calma, passo a passo. O que aconteceria se tal dilúvio tivesse forçado a humanidade a recomeçar? Pense em como rios comuns podem inundar vilas em uma noite. Agora multiplique isso por algo muito maior, em uma era já esquecida. Os pesquisadores olham para camadas de solo e achados enterrados. Esses indícios sugerem que algo assim pode ter ocorrido. Não é uma certeza, mas uma possibilidade que merece atenção. Ela nos convida a olhar além da história que aprendemos nas escolas. E se o passado humano for mais frágil do que imaginamos? Vamos caminhar por essa reflexão sem pressa. As águas antigas poderiam ter separado famílias e grupos inteiros. Sobreviventes teriam se espalhado por terras novas e desconhecidas. Isso explicaria por que certas tradições falam de grandes inundações. Não como mitos, mas como ecos de um evento real. Os geólogos notam depósitos de sedimentos que se formam rápido. Esses materiais se acumulam quando águas fortes varrem tudo. Em sítios arqueológicos, encontramos ferramentas misturadas com argila. Isso aponta para interrupções bruscas na vida cotidiana. E se esse dilúvio tivesse sido o fim de uma era inteira? Não queremos alarmar, apenas entender melhor. A humanidade, resiliente, teria se reconstruído devagar. Comunidades pequenas, adaptando-se a um mundo alterado. Pense em como uma enchente local muda uma paisagem para sempre. No tempo profundo, algo assim teria impacto global. Os cientistas distinguem fatos de suposições. Fatos são os ossos e pedras encontrados. Suposições vêm de como eles se conectam. Essa distinção nos mantém honestos na busca. E se o dilúvio quase apagou traços de civilizações iniciais? Isso nos faz valorizar o que restou. Vamos aprofundar essa ideia com serenidade. Cada camada da Terra conta uma parte da história. Não precisamos de pressa para decifrá-la. O enigma central é simples. E se as águas antigas definiram quem somos? Essa pergunta abre portas para o desconhecido. Ela nos lembra que o passado não é fixo. Pode ser reescrito com novas descobertas. Sinta a tranquilidade de explorar isso à noite, sem urgência, apenas curiosidade pura. Os primeiros humanos enfrentaram mudanças climáticas naturais. Um derretimento de geleiras poderia elevar os mares. Isso é uma hipótese baseada em padrões observados. Não uma teoria selvagem, mas algo plausível. E se esse processo tivesse acelerado de repente? Grupos costeiros seriam os mais afetados primeiro. Eles teriam migrado para terras altas, ali preservando o que podiam de seu conhecimento. Ferramentas de pedra, fogueiras, abrigos simples. Tudo isso poderia ter sido perdido nas ondas. Mas fragmentos sobreviveram, esperando ser encontrados. Essa visão nos humaniza o passado distante. Não heróis ou deuses, mas pessoas como nós, enfrentando forças da natureza com coragem quieta. E se o dilúvio nos ensina sobre nossa vulnerabilidade? Ele destaca a força de recomeçar. Vamos continuar essa jornada com calma. O que mais a Terra revela sobre esse tempo? Cada passo nos aproxima de respostas possíveis. Agora, reflita sobre como tal evento poderia alterar nossa visão das origens humanas. A história que conhecemos fala de um progresso lento e constante. Grupos se espalhando, inventando ferramentas,
formando laços. Mas e se um dilúvio maciço tivesse interrompido isso tudo? Ele separaria o que era conhecido do que viria depois. Dúvidas surgem quando olhamos para evidências recentes. Não para negar o passado, mas para enriquecê-lo. A história estabelecida vem de achados em cavernas e planícies. Ela pinta um quadro de adaptação gradual. Emergentes dúvidas vêm de sítios submersos e solos alterados. Esses sugerem pausas abruptas na ocupação humana. Com linguagem simples, vemos que nada é absoluto. O que aprendemos nas aulas pode ser apenas um capítulo. Curiosidade cresce devagar, como uma semente. Ela nos leva a questionar sem medo. Imagine como as origens seriam reescritas. Em vez de uma linha reta, um caminho com curvas. Um dilúvio forçaria sobreviventes a reinventar tudo. Agricultura, abrigos, até formas de contar histórias. Isso explicaria lacunas em certos registros. Pesquisadores notam que algumas regiões parecem vazias por eras. Depois, repovoam com traços semelhantes, mas renovados. É uma distinção clara, o que é fato e o que é interpretação. Fatos são os objetos tangíveis, como pontas de lança erodidas. Interpretações ligam esses objetos a eventos maiores. Essa honestidade constrói confiança na exploração. E se nossas origens forem moldadas por catástrofes naturais? Não como punição, mas como parte do ciclo da vida. Isso nos torna mais humildes perante a natureza. Dúvidas emergentes vêm de estudos em costas antigas. Lá, conchas e sedimentos mostram níveis de água elevados. Eles coincidem com mudanças em outros lugares distantes. Não é coincidência aleatória, mas um padrão sutil. A história tradicional foca em migrações pacíficas. As dúvidas adicionam camadas de drama natural. Ambas se complementam, formando um quadro mais rico. Sinta como isso desperta uma curiosidade gentil, sem necessidade de respostas imediatas. Pense em como um rio inunda e fertiliza a terra depois. No tempo profundo, um dilúvio faria o mesmo em escala vasta. Ele resetaria o progresso, mas abriria novas possibilidades. Humanos primitivos, com sua inteligência básica, persistiriam. Eles aprenderiam com o que restou das águas. Essa reflexão nos conecta ao passado de forma pessoal. Nossas origens não são distantes. Elas ecoam em nós. Dúvidas não enfraquecem a narrativa. Elas a fortalecem. Elas convidam a uma visão mais ampla e serena. O que aconteceria se aceitássemos essas interrupções? Nossa compreensão das origens se tornaria mais resiliente. Ela abraçaria o imprevisível da existência humana. Vamos prosseguir, conectando isso a imagens cotidianas. Como uma enchente local nos faz apreciar a estabilidade. No enigma maior, o mesmo princípio se aplica. Cada dúvida é um convite para olhar mais fundo. Com calma, construímos uma imagem mais verdadeira. E se o dilúvio for a chave para entender nossa jornada? Ele nos lembra que o progresso vem após desafios. Essa ideia nos acalma, em vez de perturbar. A distinção entre o estabelecido e o novo é essencial. Ela nos guia com transparência. Agora, pense em situações simples do dia a dia. Elas nos ajudam a visualizar o tempo profundo. Vamos explorar isso devagar, preparando o terreno para mais. Pense em uma enchente comum em um rio perto de onde você vive. A água sobe rápido durante uma chuva forte e altera tudo ao redor. Campos férteis viram lagos temporários. Estradas desaparecem sob a correnteza. Pessoas recolhem o que podem e esperam as águas baixarem. Isso acontece em uma noite e muda a paisagem para sempre. Agora imagine algo assim, mas em escala muito maior, há muito tempo. Não é para assustar, mas para conectar o que você conhece ao passado distante. Uma inundação local nos ensina sobre a força quieta da natureza. Ela limpa o velho e prepara o novo,
mesmo que demore a se recuperar. No tempo profundo, um evento parecido poderia ter tocado terras inteiras. Grupos humanos, vivendo perto de rios ou costas, sentiriam o impacto primeiro. Eles teriam visto suas casas e campos sumirem sob ondas inesperadas. Como em uma enchente moderna, sobreviventes se moveriam para lugares altos. Ali, eles observariam o mundo se transformar devagar. Essa imagem simples nos abre a mente para o enigma maior. Não precisamos de histórias grandiosas para entender. Basta lembrar como a água molda o que vemos todos os dias. Um riacho que transborda pode enterrar sementes antigas sob lama. Anos depois, elas brotam em solos renovados. No passado esquecido, algo assim explicaria por que certos lugares parecem recomeçados. Pense em como uma família afetada por uma inundação local reconstrói sua vida. Eles usam o que sobrou, adaptam ferramentas e contam a história aos filhos. Isso cria laços mais fortes e lições passadas adiante. Em uma era distante, o mesmo poderia ter acontecido com nossos ancestrais. O dilúvio não seria o fim, mas um ponto de virada. Ele nos humaniza o passado, tornando-o próximo e real. Sem complicações, apenas a natureza fazendo seu curso. Essa conexão cotidiana nos relaxa ao explorar o desconhecido. Ela nos lembra que mudanças grandes vêm de forças simples. Como o sol que seca a terra após a chuva, o tempo cura. E se um grande dilúvio tivesse feito o mesmo em tempos antigos? Ele teria deixado marcas que ainda encontramos hoje. Com essa imagem em mente, vemos o enigma de forma mais clara. Não como algo remoto, mas como um eco de experiências comuns. Vamos prosseguir, deixando essa reflexão nos guiar suavemente. O tempo profundo se desdobra, como vastos palcos onde mundos se sucedem. Cada era é um ato longo e sereno, sem pressa para o próximo. Passam idades inteiras, e a terra muda de rosto devagar. Florestas crescem onde antes havia desertos. Montanhas se erguem do solo macio, moldadas pelo vento e pela chuva. Nesses cenários amplos, espécies surgem e se adaptam. Algumas florescem por um tempo, outras se retiram em silêncio. Não há drama apressado. Tudo flui no ritmo da natureza. Imagine esses palcos como cortinas que se abrem e fecham. Um mundo antigo dá lugar a outro, camada por camada. O ar carrega cheiros de terra úmida e folhas novas. Rios correm por vales que não existiam antes. Nesse fluxo lento, a humanidade entra em cena tarde. Nossos ancestrais chegam como atores modestos em um teatro imenso. Eles constroem abrigos simples e acendem fogos contra a noite. Mas o palco maior continua sua dança eterna. Eras se sobrepõem, deixando vestígios em rochas e solos. Os pesquisadores leem esses sinais como páginas antigas. Cada uma conta de transformações que duram gerações. Não é uma corrida, mas uma jornada paciente. O tempo profundo nos convida a sentar e observar. Sinta a tranquilidade de eras que se estendem além da visão. Mundos se sucedem, e o que era seco vira oceano. O que era gelado se dissolve em rios quentes. Nessa sucessão, há beleza na paciência da terra. Ela guarda memórias em cristais de rocha e depósitos de areia. Os geólogos tocam essas texturas e imaginam o que veio antes. Não com urgência, mas com curiosidade e calma. Cada era constrói sobre a anterior, como raízes profundas. A humanidade, nesse vasto teatro, é apenas um sussurro recente. Mas um sussurro que ecoa em tradições e ossos encontrados. O dilúvio, se aconteceu, seria um ato marcante nesse palco. Ele inundaria cenários inteiros, redefinindo o que viria depois. Sobreviventes observariam das colinas, esperando o equilíbrio retornar. Essa visão do tempo profundo relaxa a mente. Ela nos mostra que nada é permanente, mas tudo se conecta.
Eras antigas nos ensinam humildade perante o grande ciclo. Passam idades e a terra renova sua face sem alarde. Nossos ancestrais navegavam esses palcos com ferramentas básicas. Pedras afiadas para a caça, peles para abrigo. Eles viam as mudanças como parte do dia a dia. Não como catástrofes isoladas, mas como ritmo natural. O tempo profundo nos envolve em sua serenidade. Ele nos faz apreciar o presente como um momento fugaz. Imagine caminhar por esses palcos imaginários à noite. O silêncio é quebrado apenas pelo som de folhas ao vento. Ali, o enigma do dilúvio ganha contornos suaves. Ele se encaixa no fluxo maior das eras. Não como interrupção violenta, mas como onda em um mar calmo. Pesquisadores constroem narrativas a partir desses palcos. Eles conectam fragmentos de solo e osso a histórias maiores. Sempre com honestidade. O que se vê e o que se infere. Essa abordagem nos guia sem forçar respostas. O tempo profundo é um convite à contemplação. Ele nos lembra que o passado se revela devagar, como o amanhecer. Em suas vastas etapas, mundos renascem e se transformam. A humanidade, resiliente, encontra seu lugar nesse eterno movimento. E se o grande dilúvio fosse apenas um capítulo nesse livro imenso, ele nos leva a valorizar os vestígios que restam. Com essa sensação de antiguidade profunda, prosseguimos. O que mais esses palcos revelam sobre mudanças em oceanos e terras? Continentes vagam devagar pela face da terra, como folhas em um vento suave. Esses movimentos acontecem em escalas que escapam ao nosso dia a dia. Imagine a terra como um livro imenso, com páginas que viram sozinhas ao longo de eras. Cada página revela um mapa diferente, onde terras se unem ou se separam. O que era uma ponte entre regiões vira um abismo de água. Oceanos, por sua vez, ganham novo contorno, engolindo costas antigas. Eles se espalham como tinta em um pano, cobrindo o que antes era seco. Não é uma mudança rápida, mas um sussurro paciente da natureza. Pense em como um rio erode uma margem ao longo dos anos. Aqui, o processo é similar, mas em palcos muito maiores. Continentes deslizam sobre camadas quentes no ventre da terra. Eles se chocam em silêncio, erguendo montanhas de rocha nua. Outras vezes se afastam, deixando fendas que o mar preenche. Essas transformações moldam o mundo sem alarde ou pressa. Oceanos antigos recuam, revelando planícies de lama e conchas. Depois, avançam novamente, carregando sedimentos para terras distantes. Como páginas de um livro, cada era deixa sua marca impressa. A terra guarda essas histórias em dobras de montanha e vales profundos. Visualize isso como um álbum de família antigo, com fotos que mudam de pose. Onde uma família posava em uma praia, agora há uma floresta densa. Oceanos transformam-se em mares internos, cheios de vida nova. Eles nutrem criaturas que nadam em águas mornas ou frias. Continentes se reconfiguram, criando rotas para ventos e correntes. Essas mudanças fluem como um rio que altera seu leito com o tempo. Não há violência imediata. Tudo se desenrola em um ritmo calmo. Pesquisadores traçam esses caminhos com pedras e fósseis. Eles veem como terras que eram vizinhas viraram continentes separados. Oceanos, em resposta, se agitam e se aquietam, alterando climas inteiros. Imagine virar uma página e encontrar um oceano onde havia terra firme. Isso aconteceu em períodos esquecidos, redefinindo o palco do mundo. A água salgada invade vales, deixando depósitos de sal e areia fina. Continentes respondem se elevando, formando platôs altos e áridos. Essa dança entre terra e mar é o coração do tempo profundo. Ela nos convida a folhear o livro da terra com tranquilidade. Cada virada revela como o mundo se reinventa sem esforço.
Oceanos se aquecem ou esfriam, influenciando o ar que respiramos. Eles carregam chuvas para interiores distantes, fertilizando solos secos. Continentes, firmes em sua jornada lenta, abrem caminhos para migrações. Animais e plantas seguem essas rotas, adaptando-se ao novo cenário. Não é um caos, é uma harmonia sutil de forças antigas. Pense em como uma maré alta cobre pegadas na areia, só para revelá-las depois. Assim, oceanos e continentes apagam e redesenham o mapa da vida. Em eras passadas, mares subiram e cobriram ilhas inteiras. Terras baixas viraram recifes de corais e águas rasas. Continentes se fragmentam, criando arquipélagos de rocha escura. Essas visões nos ajudam a imaginar sem sobrecarregar a mente. O livro da Terra tem páginas grossas, cheias de texturas variadas. Algumas úmidas e salgadas, outras secas e poeirentas. Oceanos transformados deixam ecos em conchas polidas e areias compactas. Eles nos falam de correntes que viajaram milhares de léguas. Continentes, em sua migração, carregam consigo sementes de vida. Elas brotam em solos frescos, longe de origens antigas. Essa ilustração simples nos guia pelo tempo profundo. Ela mostra como nada fica parado, mas tudo evolui com serenidade. Virar páginas nesse vasto livro nos relaxa, como ler à luz de vela. Cada mudança entre terra e mar é um capítulo natural. Oceanos que outrora eram rasos viram abismos profundos. Continentes se unem em superterras, depois se dividem em pedaços. Pesquisadores sentem essas texturas com as mãos, imaginando o fluxo. Não com espanto, mas com uma curiosidade quieta. Imagine o som das ondas batendo em costas que não existem mais, ou o vento soprando sobre planícies que viraram mar. Essas analogias nos ancoram no enigma maior. O tempo profundo, com suas viradas de página, prepara o terreno para mudanças que tocaram espécies e povos iniciais. Continentes e oceanos, em sua dança eterna, definem o que vem a seguir. Eles nos lembram que o mundo é um organismo vivo, pulsando devagar. Com essa visão, prosseguimos, vendo como a vida se adaptou a esses cenários mutáveis. Espécies antigas navegam esses mundos, em transformação com graça natural. Algumas se adaptam, mudando pelagens ou hábitos para o novo ambiente. Outras, presas a formas antigas, se retiram em silêncio das cenas. Não há luta dramática, o tempo flui e a vida segue seu curso. Pense em plantas que estendem raízes em solos recém-expostos por recuos do mar. Elas florescem onde antes havia só água salgada. Animais migram por pontes de terra que surgem entre continentes. Eles caçam em planícies que o oceano deixou para trás. Grupos humanos iniciais, com sua curiosidade inata, observam tudo. Eles constroem abrigos em colinas que resistem às marés crescentes. Ferramentas de osso e pedra ajudam a capturar peixes em rios alterados. Essas adaptações são simples, nascidas da necessidade diária. Em mundos que se movem, a sobrevivência vem de flexibilidade quieta. Algumas espécies de grandes feras desaparecem quando florestas viram desertos. Seus ossos ficam enterrados em camadas de areia movediça. Outras, menores e ágeis, prosperam em nichos escondidos. Pássaros voam sobre oceanos que se expandem, levando sementes para longe. Humanos primitivos, em pequenos bandos, seguem trilhas de caça mutáveis. Eles acendem fogos em praias que amanhã podem ser ondas. O fluxo do tempo profundo permite que a vida se reequilibre, não como um corte abrupto, mas como um rio que desvia seu caminho. Espécies que outrora dominavam vales agora nadam em mares rasos. Adaptam barbatanas onde havia patas, ou vice-versa. Grupos humanos iniciais enfrentam invernos mais frios em terras elevadas. Eles tecem peles mais grossas
e buscam cavernas quentes. Vanecem aqueles que não seguem as mudanças, deixando vestígios em solos frios. Mas os resilientes persistem, contando histórias ao redor do fogo. Essa narrativa serena destaca a paciência da evolução. Vida não luta, ela dança com o ritmo das eras. Imagine um bando humano cruzando uma ponte de terra que some no mar. Eles carregam filhos e ferramentas, olhando para trás sem amargura. Espécies ao redor fazem o mesmo, em um coro silencioso de adaptação. Algumas comunidades humanas se instalam em ilhas novas, formadas por vulcões. Ali, pescam em águas calmas e plantam raízes em solos vulcânicos. Outras, em planícies inundadas, aprendem a navegar em canoas de casca. O tempo profundo permite que esses ajustes aconteçam devagar. Sem pressa, a natureza testa e refina o que vive. Fósseis contam de criaturas que prosperaram em oceanos quentes. Depois, se adaptaram quando o gelo cobriu terras distantes. Humanos iniciais, com mentes alertas, observam padrões no céu e na água. Eles migram para seguir rebanhos que buscam pastos renovados. Vanecem grupos isolados em costas que o mar reivindica. Mas o conhecimento se espalha como sementes ao vento. Essa visão nos acalma, mostrando a vida como um fluxo contínuo. Espécies e povos se entrelaçam no tecido das eras. Adaptação não é heroísmo, é o sussurro da sobrevivência. Pense no som de patas em terra firme, virando ondas suaves. Assim, mundos mudam e a vida responde com serenidade. Pesquisadores veem isso em ossos e pegadas preservadas. Eles conectam adaptações a cenários maiores, com honestidade. O que é observado guia o que se imagina. Em tempos antigos, um dilúvio poderia ter acelerado essas viradas. Ele testaria a resiliência de espécies e bandos humanos. Sobreviventes emergiriam em terras alteradas, prontos para recomeçar. Essa profundidade nos prepara para evidências mais concretas. O que a Terra revela em ruínas submersas e solos movediços? Os pesquisadores mergulham em águas calmas para explorar ruínas que o mar guarda há eras. Esses sítios submersos surgem em costas onde a terra um dia foi seca e habitada. Eles revelam estruturas de pedra, agora cobertas por algas e conchas. Não são castelos grandiosos, mas abrigos simples, como vilas antigas afundadas. Essas descobertas surgem de expedições que usam barcos e mergulhadores pacientes. A água clara permite ver contornos de paredes e caminhos pavimentados com lajes. O que chama a atenção é como esses lugares parecem interrompidos de repente. Ferramentas e fogueiras congeladas no tempo, misturadas à areia fina do fundo do mar. Isso sugere que as águas subiram rápido, cobrindo tudo sem aviso. Não é uma prova absoluta, mas um indício que faz os arqueólogos pausarem. Eles comparam com a história tradicional, que fala de mudanças lentas e graduais. Aqui, os vestígios apontam para um fluxo mais abrupto, como uma onda que varre a praia. Camadas de sedimento em solos próximos contam uma história similar. Essas camadas são depósitos de lama e areia que se acumulam em pouco tempo. Elas se formam quando águas fortes carregam materiais de terras distantes. Pesquisadores cortam o solo e veem faixas grossas de argila misturada a detritos. É como se o mar tivesse invadido planícies, deixando sua marca em camadas uniformes. Esses sedimentos cobrem objetos humanos, como pontas de lança e potes quebrados. A interrupção parece clara. Vidas cotidianas pararam de forma inesperada. Não queremos exagerar. É uma observação honesta de padrões na Terra. A versão habitual da história vê o progresso humano como um caminho suave. Grupos se movendo devagar, construindo sobre o que veio antes. Mas esses achados submersos sugerem pausas, como se algo resetasse o cenário. Ruínas em baías protegidas
Mostram vilas que prosperavam perto da água. Depois, o mar as reivindica, enterrando tudo sob metros de sedimento. Mergulhadores tocam paredes de pedra lisa, erodida pela salmoura. Ali, encontram redes de pesca e pesos de pedra ainda intactos. Isso indica que as comunidades viviam em harmonia com o mar, até que ele mudou. Os sedimentos acima deles são finos e uniformes, como um manto depositado de uma vez. Geólogos explicam que isso ocorre em surtos de água, não em erosão lenta. Eles distinguem. Fatos são os materiais encontrados. Interpretações ligam ao dilúvio. Não é sensacionalismo, é uma hipótese que se encaixa nos dados. Pense em como uma enchente moderna enterra uma rua sob lama grossa. No passado distante, algo assim poderia ter tocado regiões inteiras. Sítios arqueológicos em deltas de rios revelam o mesmo padrão. Lá, camadas de argila cobrem fogueiras e ossos de animais caçados. Os humanos pareciam preparados para o dia a dia, não para um fim súbito. Essas evidências questionam o ritmo constante da ocupação humana. Elas sugerem que terras férteis viraram lagos, forçando migrações rápidas. Arqueólogos mapeiam esses lugares com desenhos e fotos subaquáticas. Cada detalhe, como uma escultura em rocha ou um poço de água, conta. O mar preservou o que a terra teria erodido, guardando segredos frios. Não é alarmante, é fascinante ver como a natureza arquiva o passado. Camadas de sedimento em montanhas baixas mostram fluxos de água doce misturados ao sal. Isso indica que rios transbordaram junto com o mar, criando inundações duplas. Pesquisadores coletam amostras e as analisam em laboratórios tranquilos. Eles veem partículas finas que viajam longe, só possíveis em eventos amplos. Esses indícios se alinham em lugares distantes, como um eco sutil. A história tradicional foca em adaptações locais e lentas. Aqui, os achados apontam para uma sincronia maior, algo que une regiões. Ruínas submersas em ilhas remotas mostram templos semi-enterrados. Suas colunas de pedra jazem inclinadas, cobertas por corais coloridos. Mergulhadores notam que o nível do mar mudou, afundando o que era elevado. Isso sugere um aumento gradual, mas com picos que surpreenderam. Não é uma revolução na história, mas um ajuste que enriquece o quadro. Sedimentos em cavernas costeiras guardam conchas marinhas em solos secos. Elas indicam que o mar invadiu abrigos usados por humanos. Ossos de peixes e ferramentas de concha misturam-se às cinzas de fogueiras. A vida parou, como se as ondas apagassem o calor do fogo. Arqueólogos documentam isso com paciência, sem forçar conclusões. Eles dizem, os fatos mostram interrupção. A hipótese liga ao dilúvio. Essa clareza nos mantém serenos na exploração. Pense em como o oceano guarda navios afundados de séculos atrás. Aqui é similar, mas com vilas inteiras preservadas em silêncio. Essas evidências nos convidam a rever o tempo humano sem pressa. Elas sugerem que o passado tem camadas ocultas, esperando luz. Não para derrubar o que sabemos, mas para completá-lo com calma. Ruínas em golfos tranquilos revelam portos antigos, agora submersos. Barcos de madeira petrificada jazem ao lado de ancoradouros de pedra. O sedimento os cobre como um véu fino, depositado em fluxo rápido. Isso questiona se comunidades marítimas foram pegas de surpresa. Pesquisadores veem padrões em mapas subaquáticos, traçando rotas perdidas. Cada descoberta é um fragmento que se conecta devagar. Camadas de lama em vales fluviais mostram marcas de corrente forte. Elas carregam pedras arredondadas, polidas por água veloz. Humanos deixaram pegadas em argila, agora fósseis sob o sedimento. Isso pinta uma imagem de fuga apressada, mas sem pânico exagerado. A narrativa tradicional
vê migrações como escolhas deliberadas. Esses achados adicionam urgência natural, como uma maré que sobe. Não alarmamos, apenas observamos como a Terra conta sua versão. Arqueólogos em equipes pequenas escavam com cuidado sob o sol ou a água. Eles encontram cerâmicas quebradas, moldadas por mãos há muito silenciadas. O sedimento as protege, revelando padrões que ecoam em outros sítios. Essa rede de evidências sugere um evento que tocou múltiplos lugares ao mesmo tempo. Esses achados nos levam a examinar descobertas mais concretas, como ferramentas e assentamentos preservados sob depósitos espessos de lama. Pense em sítios onde a terra foi cortada para revelar camadas de argila dura, misturada à areia, e pedras arredondadas. Ali, arqueólogos encontram vilas antigas, com casas de barro e madeira agora endurecidas como pedra. Essas estruturas estão intactas, como se o tempo as tivesse congelado em meio a uma tarefa cotidiana. Fatos observados incluem fogueiras com cinzas pretas, ainda no lugar onde foram acesas. Ao lado, há potes de cerâmica, moldados com mãos há muito caladas, cheios de grãos secos. Isso é evidência clara. Vidas pararam de repente, sem tempo para recolher bens. Interpretação vem quando ligamos isso a um fluxo de água que enterrou tudo de uma vez. Não é certeza, mas um padrão que sugere inundações rápidas, varrendo as planícies. Pesquisadores tocam essas camadas com cuidado, sentindo a textura úmida da lama endurecida. Ela é espessa, como um manto que cobre metros de solo, formada por correntes fortes. Em um sítio específico, perto de um vale antigo, escavam e veem paredes de cabanas inclinadas. Elas foram derrubadas por pressão de água, não por vento ou tempo lento. Ferramentas de pedra, afiadas para a caça, jazem espalhadas como se largadas às pressas. Pontas de lança com lascas frescas indicam uso recente antes da interrupção. Fato: os objetos estão misturados à lama, sem sinais de erosão gradual. Interpretação: águas turbulentas os arrastaram e depositaram juntos, em um evento breve. Isso questiona a ideia de abandono lento das vilas. Parece uma saída forçada. Outro achado vem de um assentamento em uma encosta baixa, agora coberto por depósitos cinzentos. Ali, encontram redes de pesca, tecidas de fibras vegetais, ainda enroladas. Pesos de pedra amarrados nelas mostram preparo para o mar ou rio próximo. A lama as envolveu, preservando a trama fina como se fresca. Geólogos notam que tal preservação ocorre em soterramentos rápidos, sem oxigênio para decompor. Fato observado: a ausência de raízes de plantas ou marcas de animais no topo da camada. Isso sugere que a lama caiu de repente, selando o local como um túmulo natural. Interpretação: um dilúvio poderia ter elevado rios, inundando e enterrando o que estava ao redor. Não alarmamos com isso. É uma leitura calma dos materiais que a terra guarda. Em outro lugar, escavações revelam poços de água, agora cheios de sedimento marinho. Conchas e algas misturadas à água doce indicam invasão salgada. Humanos haviam cavado esses poços em rocha macia para uso diário. Ferramentas de osso perto deles, como agulhas para a costura de peles, estão imersas na mesma lama. Fato: a mistura de sedimentos doces e salgados em um só depósito. Interpretação: águas de mar e rio se uniram em um fluxo que subiu rápido, contaminando fontes. Isso forçaria grupos a abandonar o local, levando o essencial para terras altas. Arqueólogos documentam cada peça com desenhos precisos, medindo texturas à mão. Eles veem como a lama compacta preserva detalhes, como marcas de dedos em argila úmida. Outro assentamento, em uma planície fértil, mostra campos com sulcos de plantio.
bastões de madeira, usados para cavar, jazem ao lado de sementes petrificadas. A lama os cobre uniformemente, sem variação que indique anos de acúmulo lento. Fato: sulcos retos interrompidos por uma camada espessa de detritos. Interpretação: inundações rápidas apagaram colheitas em andamento, resetando a agricultura local. Pesquisadores comparam isso com enchentes modernas, onde rios depositam sedimento em horas. No passado distante, algo similar poderia ter tocado vastas áreas, unindo sítios distantes. Em um vale escondido, encontram um círculo de pedras, talvez para rituais ou abrigo. No centro, ossos de animais cozidos, ainda com marcas de corte fresco. A lama os envolveu, misturando com areia fina de praia remota. Fato: detritos viajaram longe, indicando correntes velozes que varreram costas. Interpretação: um surto de água conectou regiões, carregando materiais de um lugar a outro. Isso sugere um evento amplo, não isolado, que afetou múltiplos grupos humanos. Não é prova de um dilúvio global, mas um alinhamento intrigante de padrões. Ferramentas de sílex, polidas para corte, aparecem em pilhas sob a lama. Elas mostram desgaste mínimo, como se usadas pela manhã antes do caos. Arqueólogos limpam cada uma com água fresca, revelando veios de cor natural. Fato: agrupamento de itens úteis em um só ponto, sem dispersão por tempo. Interpretação: as águas os reuniram ao inundar, como um redemoinho em um riacho inchado. Isso pinta uma imagem de surpresa, com humanos fugindo sem recolher tudo. Outro sítio revela armadilhas de caça, feitas de galhos entrelaçados, agora cheias de sedimento. Elas capturavam pequenos animais, e dentro há peles secas endurecidas. A lama as selou, preservando o cheiro imaginário de terra úmida e fumaça. Fato: estruturas frágeis intactas, o que requer soterramento imediato. Interpretação: inundações rápidas as cobriram antes que se desfizessem. Pesquisadores notam como isso ecoa em tradições orais de povos antigos. Não como confirmação, mas como um laço sutil entre achados e histórias. Em uma colina baixa, escavam e acham depósitos de lama que se espalham por encostas suaves, como rios de argila que desceram de montanhas distantes. Esses depósitos envolvem ossos de animais grandes, com marcas de dentes frescos de predadores. Fato: os restos estão misturados em uma camada fina, sem sinais de decomposição lenta. Interpretação: águas correntes os arrastaram juntos, unindo presas e caçadores em um só lugar. Isso sugere um movimento rápido de materiais, como se o mundo inteiro tivesse se agitado. Arqueólogos conectam esses achados a padrões maiores, sempre com cuidado. Agora, vamos além das ferramentas humanas e olhamos para os ossos e conchas que a terra preserva. Esses vestígios de vida antiga, conhecidos como fósseis, contam de mudanças no ambiente que aconteceram de forma inesperada. Fósseis surgem em rochas onde a vida de eras passadas ficou impressa, como pegadas em barro endurecido. Pesquisadores examinam camadas de pedra que guardam ossos de criaturas que andavam em planícies agora submersas. Essas camadas mostram uma sucessão calma de espécies, até que algo altera o padrão de repente. Imagine ossos de animais terrestres, misturados a conchas marinhas em uma mesma rocha. Isso não é comum. Sugere que águas salgadas invadiram terras secas, carregando o mar para o interior. Fato observado: depósitos fósseis com sedimentos de fundo de oceano sobre solos de floresta antiga. Interpretação: um surto de água poderia ter elevado os mares, afogando habitats e misturando tudo. Não é uma visão alarmista. É uma leitura simples dos materiais que a natureza arquivou. Em sítios de escavação,
vêem faixas de carvão vegetal de fogueiras humanas ao lado de esqueletos de peixes grandes. Esses peixes viviam em águas profundas, longe de costas habitadas. A camada que os une é fina e uniforme, formada por argila que se assenta rápido. Pesquisadores suspeitam que isso aponta para um evento amplo, onde o mar se espalhou por terras distantes. Eles comparam com rios que transbordam e levam detritos de um lugar a outro em poucas horas. No tempo profundo, algo maior poderia ter conectado oceanos a vales internos, criando um fluxo global. Fósseis de plantas mostram folhas de árvores antigas enterradas em areia de praia. Essas árvores cresciam em solos úmidos de rios, não perto do sal do mar. A interrupção é clara. As folhas estão preservadas frescas, como se colhidas no dia anterior. Fato: ausência de marcas de tempo lento, como raízes profundas ou erosão nas bordas. Interpretação: inundações rápidas as cobriram, selando-as antes que o ar as secasse. Isso leva os paleontólogos a imaginar um derretimento de massas geladas que elevou os oceanos de uma vez. Não como uma catástrofe isolada, mas como um pico em mudanças climáticas naturais. Em camadas rochosas de montanhas, encontram ossos de mamíferos grandes sobrepostos a corais fósseis. Os mamíferos pastavam em gramados abertos. Corais crescem só em águas tropicais. Essa sobreposição sugere que o nível do mar subiu e cobriu planícies inteiras, afundando o que vivia ali. Pesquisadores tocam essas rochas com mãos experientes, sentindo a transição abrupta na textura. De arenoso e seco para calcário marinho, em uma faixa estreita. Fato: a mudança é nítida, sem gradações suaves que indicariam séculos de erosão. Interpretação: um dilúvio em escala vasta poderia ter causado isso, unindo habitats remotos. Eles distinguem: os fósseis são reais. A ligação a um evento único é uma hipótese plausível. Pense em como uma enchente local enterra folhas de jardim sob lama de rio. Aqui, o mesmo princípio se aplica, mas tocando regiões que hoje estão separadas por oceanos. Fósseis de insetos em âmbar mostram espécies de florestas misturadas a grãos de sal marinho. Esses insetos voavam em ar úmido de árvores altas, não perto de ondas. A inclusão do sal indica que salpicos de mar os alcançaram, preservando-os em resina fresca. Fato: partículas salinas dentro de depósitos que normalmente seriam doces. Interpretação: ventos carregados de água salgada ou inundações costeiras os transportaram. Isso reforça a ideia de um evento que agitou o clima global, elevando umidade e mares. Paleontólogos mapeiam esses achados em diagramas simples, traçando linhas de mudança. Eles veem padrões em lugares distantes. Da Ásia antiga a costas europeias, o mesmo eco de água invadindo terra. Não é coincidência, sugere uma sincronia que um dilúvio explicaria melhor. Em depósitos de carvão, raízes de plantas antigas jazem sobre camadas de conchas rasas. As plantas bebiam água doce de pântanos. Conchas indicam marés que subiram alto. A raiz está intacta, cortada como por uma lâmina de água. A raiz está intacta, cortada como por uma lâmina de água que subiu sem misericórdia. Paleontólogos veem nisso um sinal de fluxo rápido que preservou o que o tempo normalmente apagaria. Fato: a transição abrupta entre vida terrestre e marinha em uma camada fina. Interpretação: mudanças ambientais que um grande dilúvio poderia ter acelerado, misturando mundos em um só instante. Essa visão nos leva a considerar não só ossos e rochas, mas também as vozes do passado que ecoam em histórias contadas ao redor de fogueiras. Tradições orais de grupos antigos carregam relatos de águas que cobriram a terra, deixando apenas topos de montanhas como refúgios. Não são fábulas inventadas do nada.
Elas surgem de povos que viviam perto de rios e costas, passando narrativas de geração em geração. Imagine anciãos sentados em círculos, com vozes baixas descrevendo ondas que engoliram vilas e animais. Essas histórias falam de sobreviventes que flutuaram em troncos ou subiram em colinas, salvando sementes e ferramentas. Elas não provam um evento único, mas se alinham de forma intrigante com os fósseis e sedimentos que encontramos. Pesquisadores escutam essas tradições com respeito, vendo nelas memórias coletivas que a Terra corrobora em parte. Em uma cultura antiga de planícies úmidas, contos descrevem um homem e sua família escapando em uma barca feita de casca, enquanto o mundo afundava em escuridão aquosa. Outros grupos em terras de montanhas falam de deuses que abriram o céu para chover sem parar, transformando vales em lagos vastos. Essas narrativas compartilham temas comuns. A água, como força purificadora que limpa o velho e testa os resilientes. Não é prova científica, mas um eco que convida à contemplação honesta. Por que tantas vozes distantes cantam a mesma melodia de inundações? Artefactos culturais reforçam essa conexão sutil. Em cavernas profundas, pinturas em paredes de rocha mostram figuras humanas erguidas em barcos primitivos, cercadas por peixes e ondas estilizadas. Essas imagens, traçadas com carvão e ocre, capturam o pavor quieto de água subindo. Elas datam de eras onde grupos viviam como caçadores, e as figuras parecem fugir de um horizonte inundado. Pesquisadores traçam os contornos com luz suave, notando como os artistas usaram tons de azul e preto para evocar o mar invasor. Não é evidência direta de um dilúvio, mas um padrão que ressoa com sedimentos de lama em solos próximos. Outro achado vem de esculturas em pedra, erguidas em platôs altos, como lembretes de um tempo de águas. Elas mostram ondas estilizadas enrolando em torno de figuras ajoelhadas, talvez em oração ou lamento. Materiais como o basalto polido carregam marcas de água correndo, como se esculpidas após o evento. Grupos que as criaram passavam histórias de ancestrais que escalaram picos para escapar do dilúvio, plantando novas vidas no topo. Essas esculturas se erguem em lugares onde camadas de sedimento contam de inundações antigas, criando um laço entre arte e terra. Não forçamos ligações, apenas observamos como a criatividade humana preserva o que a memória oral inicia. Em tradições de povos costeiros, canções rituais descrevem o mar como um irmão zangado que se ergueu para punir a ganância ou testar a pureza. Sobreviventes, dizem, reuniram-se em ilhas emergentes, reaprendendo a caçar e pescar em um mundo lavado. Essas canções, cantadas em noites de lua cheia, usam ritmos que imitam o som de ondas batendo. Elas se espalham por grupos que nunca se encontraram, sugerindo um eco compartilhado de algo real. Pesquisadores gravam essas vozes com microfones simples, comparando palavras que evocam grande água ou mundo submerso. É intrigante como elas se alinham com fósseis de conchas em solos secos, mas permanece uma contemplação aberta. Artefactos como amuletos de concha, perfurados para colares, aparecem em sepulturas de encostas. Eles simbolizam proteção contra águas traiçoeiras, gravados com linhas que sugerem correntes fortes. Povos que os usavam contavam de avós que viram o mar subir e levar vilas inteiras, deixando apenas ecos em conchas polidas. Esses itens, encontrados em camadas de lama endurecida, sugerem que foram enterrados após um recomeço. Não é prova, mas um alinhamento que enriquece a narrativa. Pense em como uma família hoje conta de uma enchente local, passando lições para os filhos. No passado distante, o mesmo mecanismo guardou memórias de eventos maiores.
Tradições de nômades das estepes falam de rios que se uniram ao céu, criando um véu de água que apagou trilhas antigas. Sobreviventes seguiram estrelas para terras secas, carregando histórias em canções de viagem. Essas narrativas se entrelaçam com pinturas rupestres de cavalos, fugindo de ondas, traçadas em abrigos rochosos. Pesquisadores veem nisso uma tapeçaria cultural que a Terra tece com seus depósitos. Não como confirmação absoluta, mas como convite para refletir sobre o que perdemos e o que ecoa. Em ilhas remotas, lendas descrevem vulcões adormecidos, acordados por águas furiosas, misturando fogo e mar em um renascimento. Artefactos como totens de madeira, entalhados com peixes e ondas, marcam pontos altos onde ancestrais se refugiaram. Eles resistem ao tempo, como as rochas que os cercam, carregadas de sal de mares antigos. Grupos que os criaram viam o dilúvio como um ciclo de renovação, onde o velho se dissolve para dar lugar ao novo. Essas visões culturais nos preparam para olhar além das histórias e entrar no mundo da ciência, onde geólogos e climatologistas traçam caminhos possíveis para eventos como um grande dilúvio. Os cientistas constroem cenários baseados em estudos da Terra e do clima, sempre com cuidado para separar o que se observa daquilo que se propõe. Eles olham para rochas e solos que guardam marcas de águas antigas, explicando como forças naturais poderiam ter elevado os oceanos de forma notável. Uma causa possível vem do derretimento de vastas massas de gelo que cobriam terras distantes em eras frias. Essas massas, como cobertores brancos sobre montanhas e planícies, se dissolvem quando o ar aquece, liberando água doce para os mares. Fato observado: camadas de gelo antigo deixam traços em sedimentos, mostrando períodos de calor que seguem invernos longos. Hipótese: se esse derretimento acelerasse de repente, os oceanos subiriam rápido, cobrindo costas e vales baixos. Não é uma ideia selvagem. Padrões em rochas costeiras sugerem que isso já aconteceu em ciclos passados, alterando mapas inteiros sem alarde. Geólogos examinam depósitos de água doce, misturados a solos salgados, indicando que rios e mares se uniram em fluxos amplos. Eles veem como o gelo derretido viaja por canais naturais, enchendo oceanos que antes recuavam. Imagine massas geladas nos polos e em montanhas altas, soltando rios de água pura que correm para o mar. Fato: amostras de sedimentos mostram picos de água doce em oceanos antigos, preservados em cristais de sal. Interpretação: um aquecimento climático poderia derreter essas massas mais depressa, elevando o nível das águas e inundando terras habitadas. Pesquisadores medem texturas nessas camadas, sentindo como a argila fina se forma quando o gelo se dissolve em massa. Não é certeza de um evento único, mas um cenário que se alinha com mudanças observadas em múltiplos lugares. Essa visão vem de estudos que traçam o clima como um equilíbrio delicado, onde o sol aquece e o gelo responde devagar, ou às vezes com pressa. Estudos climáticos adicionam camadas a esses cenários, olhando para o ar e os ventos que carregam umidade. Em eras distantes, padrões de chuva intensa poderiam vir de correntes quentes que se deslocam, trazendo vapor para terras secas. Fato: rochas com faixas de calcário mostram chuvas que duram gerações, formando lagos onde havia poeira. Hipótese: combinado com derretimento de gelo, isso criaria inundações que se espalham por continentes, como um véu de água que cobre tudo. Cientistas simulam isso em modelos simples, usando dados de solos que absorvem marcas de umidade excessiva. Eles notam como ventos antigos, mais fortes, empurrariam nuvens para interiores,
transformando desertos em pântanos temporários. Não alarmamos com isso. É uma explicação natural, como ver uma tempestade local crescer para algo maior. O derretimento de gelo seria o gatilho, liberando volumes que os oceanos absorvem devagar, mas que sobem quando o fluxo é intenso. Outra possibilidade geológica envolve terremotos e vulcões que agitam o subsolo, alterando como a água flui. Quando a terra treme, fendas se abrem e oceanos invadem terras baixas de forma inesperada. Fato, faixas de rocha mostram rupturas, onde sedimentos marinhos se misturam a solos continentais, em linhas nítidas. Interpretação. Um surto sísmico poderia acelerar a subida das águas, especialmente se combinado com gelo derretendo, criando um dilúvio que varre costas. Geólogos tocam essas fendas em penhascos, sentindo a irregularidade que indica movimentos profundos. Em regiões vulcânicas, cinzas e lava poderiam bloquear rios, forçando águas a transbordar para planícies. Hipótese. Isso uniria eventos climáticos a tremores da Terra, elevando mares e enchendo vales com lama quente. Estudos mostram padrões onde vulcões antigos coincidem com depósitos de água, sugerindo ligações sutis. Não é uma teoria fixa, é uma peça que se encaixa em cenários maiores, sempre com honestidade sobre o que se sabe. Climatologistas exploram como o eixo da Terra inclina, mudando estações e derretendo gelo em polos. Fato: sedimentos polares guardam pólens de plantas, que só crescem em climas quentes, indicando aquecimentos passados. Hipótese: uma inclinação maior poderia aquecer massas geladas rápido, enviando água para oceanos e causando subidas que tocam terras humanas. Eles traçam isso em gráficos de temperatura, vendo picos que seguem padrões cíclicos. Imagine o planeta girando um pouco diferente, trazendo sol para áreas frias e derretendo o que era eterno. Essa mudança fluiria para mares, cobrindo ilhas e deltas onde grupos viviam. Não é especulação vazia. Evidências em conchas fósseis mostram oceanos mais quentes, capazes de absorver menos gelo sem subir. Pesquisadores conectam isso a ventos que carregam calor, acelerando o processo em eras específicas. Cenários científicos também consideram impactos de asteroides ou cometas, que agitam o clima ao cair. Fato: camadas de irídio em rochas indicam eventos celestes que aquecem o ar e derretem gelo distante. Interpretação: tal impacto poderia derreter massas geladas por ondas de calor, elevando oceanos e criando inundações globais. Geólogos veem crateras antigas cobertas por sedimentos aquosos, sugerindo que água seguiu o fogo. Hipótese: combinado com chuvas intensas, isso formaria um dilúvio que apaga traços de vida em costas. Não é o foco principal, mas uma possibilidade que enriquece o quadro, sempre distinguindo o raro do comum. Estudos climáticos notam como poeira de tais eventos bloqueia o Sol depois. Mas o inicial seria de derretimento rápido. Esses cenários se entrelaçam. Derretimento de gelo como base, agravado por clima instável e movimentos da Terra. Fato: múltiplas camadas em solos mostram sincronias de água doce e salgada, unindo causas. Hipótese: em uma era distante, esses fatores poderiam convergir, criando um dilúvio que quase redefine a humanidade. Cientistas constroem isso com dados de núcleos de gelo e rochas, medindo isótopos que contam de temperaturas passadas. Eles enfatizam: o que é claro são as marcas de mudança. O que é incerto é o timing exato. Essa abordagem serena nos guia, mostrando o passado como um quebra-cabeça de forças naturais. Não há necessidade de respostas definitivas. Basta contemplar como o clima e a geologia dançam juntos. Pense em como um glaciar local derrete no verão, enchendo um lago próximo.
No pense em como um glaciar local derrete no verão, enchendo um lago próximo. No tempo profundo, algo similar, mas em escala vasta, poderia ter transformado paisagens inteiras. Arqueólogos olham para esses cenários com olhos atentos, focando em sítios que revelam interrupções em comunidades antigas. Eles examinam vilas e acampamentos onde a vida parece ter parado de repente, como se as águas tivessem levado tudo embora. Esses lugares surgem em planícies baixas, perto de rios ou costas que hoje são secas e quietas. Pesquisadores escavam camadas de terra com pás leves, revelando casas de barro endurecido e poços de fogo cobertos por sedimento fino. Em um sítio costeiro, encontram paredes de pedra que resistem ao tempo, mas inclinadas como se uma força as tivesse empurrado. Ao lado, há pilhas de conchas cozidas, prontas para uma refeição que nunca aconteceu. Fato observado: os itens diários estão intactos, misturados à areia de praia em uma camada uniforme. Interpretação: inundações poderiam ter varrido o local, enterrando o que os humanos deixaram para trás. Não é uma conclusão rápida. Arqueólogos comparam com outros achados para ver padrões. Esses sítios mostram civilizações iniciais que prosperavam com pesca e caça simples. Eles construíam abrigos em solos férteis, tecendo redes e moldando potes de argila. De repente, a ocupação para, e as camadas acima são de lama compacta, sem sinais de retorno gradual. Pesquisadores suspeitam que águas subindo rápido forçaram uma saída em massa, espalhando grupos para terras distantes. Eles traçam mapas desses lugares, notando como muitos se alinham perto de antigos leitos de rios que transbordaram. Transparência é chave. Os fatos são as estruturas preservadas. A suspeita de impactos amplos vem de similaridades em regiões separadas. Em um vale escondido, escavações revelam um círculo de pedras para reuniões, agora coberto por depósitos de argila vermelha. No centro, ossos de peixes e ferramentas de osso, como anzóis afiados, jazem espalhados. A camada de sedimento é espessa, formada por água que carregou detritos de montanhas próximas. Arqueólogos veem isso como indício de uma inundação que uniu rios e mares, interrompendo rituais ou festas comunitárias. Fato: a ausência de cinzas frescas ou sementes plantadas sugere abandono abrupto. Hipótese: o dilúvio poderia ter afetado não só um grupo, mas redes de vilas conectadas por trocas. Outro sítio, em uma encosta suave, mostra campos com marcas de cultivo, como sulcos retos em terra endurecida. Bastões de madeira para plantar estão cravados no solo, ao lado de grãos secos. A lama os cobre como um selo, preservando o que a erosão normal apagaria. Pesquisadores notam que tais interrupções aparecem em múltiplos locais, sugerindo um impacto que tocou civilizações incipientes de forma sincronizada. Eles documentam com fotos e desenhos, sempre esclarecendo: o que se vê é a pausa na atividade humana. A ligação a inundações é uma interpretação baseada em texturas e composições da terra. Arqueólogos em equipes colaboram, compartilhando amostras de solo que mostram grãos de quartzo polido por água veloz. Esses grãos viajam de praias remotas, indicando correntes que conectaram costas distantes. Em vilas submersas, mergulhadores tocam fundações de madeira petrificada, erodidas por salmoura recente em termos geológicos. Fato: as estruturas param em meio a tarefas, como tecelagens inacabadas. Suspeita: um evento de água ampla resetou o progresso local, forçando adaptações em sobreviventes. Essa visão mantém as explicações no chão, sem saltos para o improvável. Sítios em deltas de rios revelam portos primitivos, com pedras para amarrar barcos agora, sob camadas de conchas marinhas. Redes e arpões jazem embolados,
como largados em pânico quieto. Arqueólogos medem a espessura do sedimento, sentindo como ele se formou em fluxos intensos, não em marés diárias. Eles suspeitam de impactos generalizados, porque padrões semelhantes ecoam em continentes separados, unindo fragmentos de uma narrativa maior. Transparência guia o trabalho. Fatos constroem a base. Suspeitas adicionam camadas sem forçar certezas. Em planícies internas, longe do mar, escavam e acham depósitos de água doce misturados a sal, cobrindo acampamentos de caçadores. Pontas de flecha e peles curtidas estão preservadas, indicando uma vida nômade interrompida. Pesquisadores veem isso como sinal de rios inchados por chuvas, distantes, possivelmente ligadas a um dilúvio maior. Fato, a mistura de sedimentos em solos que eram secos. Interpretação. Inundações poderiam ter espalhado civilizações, criando vazios que demoraram a se repovoar. Essa perspectiva arqueológica enriquece o enigma, mostrando como o passado humano tem pausas naturais. Arqueólogos enfatizam que esses sítios não provam um fim total, mas interrupções que moldaram caminhos. Eles comparam com enchentes locais modernas, onde comunidades se reerguem devagar. Suspeitas de impactos amplos vêm de alinhamentos em mapas, sugerindo que águas uniram regiões. Não é para reescrever a história de uma vez, é para adicionar nuances com honestidade. Pense em como uma vila afetada por rio transbordante perde laços, mas reconstrói. No tempo profundo, o mesmo poderia ter acontecido em escala, que tocou múltiplos povos. Essas perspectivas nos levam a imaginar cenários mais amplos, onde podemos especular calmamente sobre o que poderia ter seguido um evento assim. Podemos imaginar que um grande dilúvio, subindo devagar mas inexorável, cobriu costas e vales onde grupos humanos viviam em harmonia com a terra. Sobreviventes em bandos pequenos escalariam colinas e montanhas, carregando o que pudessem em costas ou troncos flutuantes. Eles observariam de topos altos enquanto as águas levavam vilas e campos, deixando o mundo abaixo em silêncio aquoso. Não como um caos selvagem, mas uma transformação quieta que separa famílias e apaga trilhas conhecidas. Podemos imaginar que esses grupos, forçados a se espalhar, seguiriam correntes de rios que recuavam, buscando solos secos em terras distantes. Um bando poderia vagar por planícies encharcadas, usando ferramentas remanescentes para caçar animais que também fugiam. Outros, em ilhas emergentes, aprenderiam a pescar em águas novas, tecendo redes de fibras salgadas. O progresso humano, que crescia devagar com abrigos e fogos, seria resetado para o básico. Sobrevivência diária sem o conforto de lugares fixos. Nessa visão hipotética, o dilúvio espalharia sementes de conhecimento por rotas inesperadas. Sobreviventes contariam histórias ao redor de fogos frios, passando lições de como navegar ou plantar em solos lavados. Podemos imaginar que comunidades isoladas se formariam em vales altos, reinventando ferramentas de pedra polida e peles costuradas. O que era uma rede de vilas conectadas viraria pontos dispersos, cada um adaptando-se ao seu canto do mundo alterado. Podemos imaginar que o reset forçaria inovações simples, como canoas de casca para cruzar lagos remanescentes ou armadilhas para capturar peixes em rios inchados. Grupos que antes trocavam grãos e conchas agora dependeriam de si mesmos, cultivando raízes em encostas férteis pós-água. Não haveria grandes cidades de imediato. O progresso recomeçaria devagar, com laços familiares fortalecidos pela memória compartilhada do que foi perdido. Hipoteticamente, sobreviventes em terras baixas restantes
encontrariam conchas e pedras lavadas, usando-as para decorar abrigos como lembretes. Podemos imaginar que migrações longas uniram povos distantes, misturando línguas e costumes em acampamentos temporários. O dilúvio, assim, não apagaria tudo, mas espalharia a humanidade como sementes ao vento, plantando novas raízes em solos renovados. Essa especulação calma nos mostra a resiliência humana como um fio contínuo, mesmo após interrupções vastas. Podemos imaginar que, com o tempo, esses bandos se reunissem em planícies secas, reconstruindo o que as águas levaram. O enigma ganha profundidade, convidando-nos a refletir sobre o que significa recomeçar em um mundo mudado. Essa visão hipotética abre portas para ângulos mais amplos, onde o dilúvio nos faz ponderar a fragilidade e a força do espírito humano. Essa visão hipotética abre portas para ângulos mais amplos, onde o dilúvio nos faz ponderar a fragilidade e a força do espírito humano. Pense em como um evento assim, se real, revelaria o quanto somos vulneráveis perante forças que não controlamos. A humanidade, com suas ferramentas simples e laços familiares, enfrentaria o imprevisível da natureza, não como vítimas passivas, mas como tecelões de um tecido que se desfaz e se refaz. Essa fragilidade não diminui. Ela ilumina a resiliência quieta que nos define, como raízes que brotam em solos lavados pela chuva. Reflita sobre o que significa recomeçar após águas que cobrem o conhecido. Sobreviventes imaginados, em bandos dispersos, carregariam não só sementes e pedras, mas memórias de um mundo perdido. Isso nos leva a questionar: o que é o progresso se ele pode ser apagado em um fluxo de ondas? Não há respostas prontas, apenas uma contemplação serena sobre como o espírito humano persiste, reinventando-se em encostas altas ou planícies renovadas. A força vem da capacidade de olhar para o horizonte molhado e plantar novamente, sem rancor, contra o que levou embora. A fragilidade do conhecimento surge clara nessa reflexão. O que aprendemos sobre o passado vem de fragmentos, uma ferramenta enterrada, uma camada de lama, uma história sussurrada ao redor do fogo. Se um dilúvio quase apagou traços inteiros, quanto mais perdemos nas camadas profundas da terra? Isso nos convida a abraçar o incompleto, reconhecendo que nossa visão das origens é como um tapete tecelado com fios soltos. Não é uma perda, é um lembrete de humildade, de que o saber humano é um rio que flui, mas nunca abrange o oceano todo. Pondere sobre a resiliência como um eco dessa fragilidade. Humanos primitivos, enfrentando mares subindo, não teriam se rendido ao desespero. Eles observariam as águas recuarem e ergueriam abrigos novos, contando aos filhos sobre o que veio antes. Essa persistência nos humaniza. Somos feitos para adaptar, para transformar perda em lição. Imagine um sobrevivente sentado em uma rocha, seca, esculpindo uma ponta de lança enquanto o sol seca a terra. Sua força não está na conquista, mas na quietude de continuar, apesar do que a natureza reescreve. O que um dilúvio nos ensina sobre a essência da existência? Ele destaca que a vida é um equilíbrio delicado entre o que construímos e o que o mundo desfaz. Conhecimento frágil, sim, mas resiliente no ato de questionar. Não precisamos de certezas absolutas para valorizar isso. Basta sentir a tranquilidade de refletir à noite, imaginando ancestrais que, como nós, buscavam sentido em mudanças vastas. Essa ponderação nos conecta ao passado de forma pessoal, mostrando que a força humana floresce na aceitação do mistério. Reflita sobre como essa fragilidade enriquece nossa jornada. Se o passado tem pausas ocultas, nosso presente ganha profundidade.
Cada ferramenta que usamos ecoa aqueles que recomeçaram após as águas. Não é uma visão sombria, é serena, convidando-nos a ver a resiliência como um fio invisível que une eras. O dilúvio, hipotético ou real, nos lembra que o conhecimento é um jardim que regamos com curiosidade, mesmo quando tempestades o inundam. Sem respostas definitivas, apenas o prazer quieto de ponderar o que significa ser humano em um mundo de fluxos eternos. Essa exploração filosófica nos leva a integrar esses fios, conectando ciência, achados e suposições em um quadro equilibrado, onde as incertezas do passado se entrelaçam com o que buscamos entender hoje. Esses fios se entrelaçam de forma natural, unindo o que a ciência observa com o que a imaginação propõe, sem forçar respostas definitivas. Começamos com a geologia e o clima, que oferecem bases sólidas em rochas e sedimentos que contam de água subindo. Esses estudos mostram como massas geladas derretendo poderiam elevar oceanos, misturando águas doces a salgadas em camadas uniformes. Fatos como essas marcas em solos costeiros se conectam diretamente aos achados arqueológicos, onde vilas submersas revelam interrupções abruptas na vida cotidiana. Uma camada de lama que enterra ferramentas não é isolada. Ela ecoa os padrões climáticos que os cientistas traçam em rochas distantes. Assim, a evidência científica dá peso às ruínas preservadas, sugerindo que inundações rápidas uniram regiões, resetando comunidades inteiras. Agora, esses elementos se ligam às tradições culturais, que atuam como ecos suaves de memórias coletivas. Histórias de águas cobrindo terras, passadas em canções e pinturas rupestres, se alinham com os sedimentos fósseis, que mostram misturas de habitats terrestres e marinhos. Não é que as narrativas provem os fatos geológicos, mas elas adicionam uma camada humana, como se ancestrais capturassem em palavras o que a Terra arquiva em pedra. Pesquisadores veem nisso uma conexão sutil. O que o clima registrou em conchas e ossos, os povos antigos ecoaram em rituais e amuletos. Essa interligação equilibra o quadro, mostrando que o passado não é só rocha fria, mas um diálogo entre natureza e memória. Hipóteses entram aqui com serenidade, imaginando como um dilúvio poderia espalhar sobreviventes e reinventar caminhos humanos. Podemos ver isso se conectando à arqueologia, onde sítios vazios por eras sugerem migrações forçadas, alinhadas com cenários de derretimento gelado que elevam mares. Não é especulação solta. As conjecturas se ancoram em fatos como depósitos de argila que viajam longe, indicando fluxos que separariam bandos e criariam novas rotas. Da mesma forma, o filosófico se entrelaça, refletindo sobre resiliência, como um fio que une interrupções a renascimentos. Se a ciência mostra o como das águas, a filosofia pergunta o porquê da persistência humana, convidando-nos a ver incertezas não como vazios, mas como espaços para a contemplação. Essa integração cria uma visão equilibrada, onde o passado emerge como um mosaico incompleto. Evidências científicas e arqueológicas formam as peças firmes, camadas de sedimento, ossos misturados, vilas enterradas. Tradições e hipóteses adicionam cores, sugerindo conexões que enriquecem o todo sem preencher lacunas forçadas. Por exemplo, um fóssil de folha em areia marinha se liga a uma história de árvores afogadas, e isso, por sua vez, apoia a ideia de um reset humano que espalha conhecimentos como sementes. Os pesquisadores enfatizam: o que é respaldado por dados guia o que é plausível, mantendo-nos honestos sobre o que ainda escapa. Não há necessidade de um quadro perfeito. As interconexões revelam um passado dinâmico, onde inundações poderiam ter moldado origem sem apagar tudo. Reflita sobre como essas ligações
fluem como um rio que une afluentes distantes. A geologia fornece o leito, com marcas de água em rochas que se alinham a sítios arqueológicos interrompidos. Culturas antigas adicionam o fluxo narrativo, ecoando fósseis que mostram mundos misturados. Hipóteses imaginam as margens, onde sobreviventes reconstroem, e o filosófico contempla o curso maior, destacando fragilidades e forças. Essa teia equilibrada nos relaxa, mostrando que as incertezas do passado não são abismos, mas convites para explorar com paciência. Cada peça, do derretimento gelado às lendas de barcos flutuantes, contribui para uma compreensão mais rica, sem pressa por certezas absolutas. Pense em como um fato simples, como conchas em solos secos, conecta clima à cultura. Mares subindo, como os cientistas propõem, poderiam inspirar contos de refúgios em montanhas, preservados em pinturas que arqueólogos desenterram. Hipoteticamente, isso espalharia grupos, explicando vazios em mapas antigos que a filosofia interpreta como testes de resiliência. Não forçamos unhas. As interconexões surgem orgânicas, como raízes entrelaçadas em terra fértil. Essa abordagem nos mantém serenos, valorizando o que se sabe e abraçando o que se infere. O enigma do dilúvio ganha profundidade, assim, um tecido onde ciência, achados e reflexões se tecem em harmonia sutil. As incertezas, longe de perturbar, enriquecem essa tapeçaria. Elas nos lembram que o passado humano é um fluxo, não uma linha reta, com inundações como curvas que unem o que parece separado. Evidências de sedimentos rápidos se ligam a tradições de renascimento, apoiadas por cenários climáticos e visões hipotéticas de migrações. Filósofos adicionam a camada de significado, questionando como sobrevivemos ao imprevisível. Essa integração equilibrada nos convida a uma visão calma. O que a Terra guarda é parcial, mas suficiente para nos conectar ao tempo profundo. Com honestidade, prosseguimos, deixando que essas ligações nos guiem suavemente para metáforas que iluminam os segredos enterrados. As camadas da Terra funcionam como diários esquecidos, páginas acumuladas ao longo de eras que guardam sussurros do que veio antes. Cada faixa de solo ou rocha é uma entrada breve, escrita pela natureza, com tinta de areia e lama, sem palavras, mas cheia de texturas que contam histórias. Imagine folhear esses diários com mãos leves. Uma camada fina de argila revela marcas de água que correu rápido, como uma anotação apressada sobre um dia de chuvas intensas. Não complicamos. Essas páginas simples nos ajudam a ver como inundações antigas deixaram traços, enterrando ferramentas e ossos que agora emergem para nós. Pense nessas camadas como folhas de um caderno antigo, amareladas pelo tempo, onde o sedimento cobre entradas anteriores como um véu protetor. Em um diário assim, uma página de conchas marinhas sobreposta a solos de floresta sugere que o mar virou a folha de repente, misturando mundos. Isso se liga diretamente às evidências de dilúvios. Ruínas submersas aparecem como parágrafos interrompidos, preservados porque a lama selou o texto antes que o ar o apagasse. Os pesquisadores leem essas páginas com paciência, sentindo a umidade endurecida que indica fluxos velozes, sem adicionar enredos desnecessários. Esses diários terrestres não são livros densos, são fragmentos curtos, fáceis de seguir, que evocam o passado sem sobrecarregar. Uma camada de areia polida, como uma linha rabiscada por ondas, aponta para correntes que varreram costas, conectando-se a fósseis de folhas afogadas. Podemos imaginar virar a página e encontrar uma vila enterrada, com potes intactos, como palavras congeladas no tempo. Essa metáfora simples nos ancora nas evidências. O dilúvio, se real,
escreveu entradas rápidas nesses diários, deixando marcas que unem geologia a achados humanos. Não é para decifrar tudo de uma vez. Basta apreciar como a Terra arquiva segredos em camadas acessíveis. Outro jeito de ver é como diários de viagem, onde cada extrato registra uma jornada da água pela Terra. Uma faixa de detritos arredondados, como anotações de um caminho percorrido, sugere que rios e mares se uniram em um percurso amplo. Isso amarra as tradições orais que ecoam essas entradas como relatos passados adiante. Os diários não mentem. Eles mostram interrupções honestas onde vidas pararam sob um manto de lama. Essa imagem terrena nos relaxa, tornando os segredos enterrados próximos, como ler um velho caderno à luz suave. As evidências de inundações ganham clareza assim, sem complicações, convidando-nos a imaginar texturas de solos que guardam o enigma com simplicidade. Com essas metáforas em mente, sentimos como a Terra nos fala devagar, revelando curiosidades em materiais que tocaram mãos antigas. O que mais esses diários escondem em pedras desgastadas e plantas resilientes? Pedras desgastadas pela água antiga aparecem em leitos de rios secos, lisas, como se polidas por mãos pacientes ao longo de eras. Toque uma delas com os dedos da imaginação. A superfície é fria e arredondada, sem arestas afiadas, como ovos de rio deixados pelo tempo. Essas pedras rolavam em correntes fortes, batendo umas nas outras com um som surdo e ritmado, ecoando como cascalho sob pés descalços. Elas vêm de montanhas distantes, carregadas por águas que varriam planícies, deixando marcas de sal e lama em suas veias de quartzo. Imagine o ruído constante, um gorgolejar baixo enquanto elas se movem, misturado ao sussurro das ondas contra rochas maiores. Esses materiais nos levam de volta a um mundo onde a água moldava tudo, suavizando o que era duro. Restos de plantas resilientes surgem em solos endurecidos, como raízes retorcidas que resistiram ao fluxo. Elas se entrelaçam em camadas de argila, com texturas fibrosas e ásperas, como cordas velhas tecidas pela terra. Sinta a aspereza, cascas secas que racham ao toque, guardando sementes endurecidas que esperaram eras para brotar novamente. Essas plantas cresciam em margens úmidas, com folhas largas que capturavam o orvalho da manhã, e agora seus troncos petrificados emitem um cheiro imaginário de terra molhada e musgo. O som evocado é o de folhas farfalhando no vento antes da inundação, um crepitar suave que se cala sob a água, seguido pelo silêncio abafado de sedimentos se assentando. Elas sobreviviam em bolsões de solo alto, raízes ancoradas como ganchos em rocha fofa. Outros materiais curiosos incluem conchas polidas, achadas em depósitos longe do mar atual. Elas têm curvas suaves, com interiores nacarados que brilham como pérola sob luz fraca, texturas que deslizam como seda úmida. Imagine o som de conchas se chocando em uma praia antiga, um tilintar leve, como sinos distantes, enquanto ondas as lavavam. Essas conchas abrigavam criaturas que se moviam em águas rasas e agora, enterradas em solos secos, contam de mares que subiram e recuaram. Elas se misturam a fragmentos de madeira flutuante, enrugada e escura, com veios que sugerem árvores caídas em rios inchados. Toque essa madeira, áspera por fora, mas com um núcleo macio que resiste à decomposição, evocando o estalo de galhos, quebrando sob a pressão da corrente. Pedras de sílex, usadas por humanos antigos, aparecem com lascas frescas, como se cortadas ontem. Sua textura é dura e fria, com bordas que cortam o ar, com um sibilo imaginário, ao serem afiadas contra outra rocha.
O som seria o de faíscas voando em uma fogueira noturna, um estalo seco que ecoa em cavernas úmidas. Essas pedras, lavadas por águas antigas, perdem o brilho original, tornando-se opacas como vidro embaçado, mas ainda afiadas o suficiente para a caça. Elas jazem ao lado de fibras vegetais trançadas, ressecadas, mas intactas, com texturas que rangem como palha velha ao serem manuseadas. Imagine o farfalhar delas, sendo tecidas em cestas, um som ritmado que preenchia acampamentos antes das ondas chegarem. Restos de argila, moldada por mãos antigas, formam potes semi-enterrados, com paredes finas que vibram ao toque como pele esticada. A textura é lisa por dentro, rugosa por fora, marcada por impressões de dedos que sumiram no tempo. Sinta o peso leve, como se ainda guardassem grãos secos, emitindo um aroma imaginário de terra fértil misturada à fumaça. O som evocado é o de água pingando em um pote vazio, um gotejar lento que ressoa em abrigos silenciosos. Essas peças, cobertas por lama de inundações, preservam formas simples, como tigelas para sopas de raízes. Elas nos imergem em uma era de toques cotidianos, onde materiais simples uniam vida à terra. Conchas perfuradas para colares pendem em fios imaginários, com orifícios lisos feitos por ferramentas de osso. Sua textura é fresca como casca de ovo, e o som seria o de contas tilintando ao caminhar, um clique suave contra o peito. Essas joias vinham de praias antigas, carregadas por correntes para interiores, misturando-se a sementes de plantas resistentes que flutuavam. Imagine o vento soprando através delas, um assobio baixo que acompanhava migrações. Pedras coloridas, avermelhadas por óxido, aparecem polidas por areia em movimento, com texturas que raspam como lixa fina. Elas ecoam o rugido distante de cachoeiras, onde águas antigas as lapidavam. Esses detalhes nos envolvem em texturas e sons de um passado tátil. O roçar de raízes em solo úmido, o tilintar de conchas em redes, o estalo de pedras se chocando. Materiais como esses, resilientes e lavados, pintam um quadro vivo sem palavras, convidando-nos a sentir a era como se estivéssemos lá, caminhando por margens alteradas. A terra guarda esses toques com gentileza, revelando um mundo onde a água unia e separava, deixando ecos que ainda ressoam em nossas mentes tranquilas. Esses fragmentos de história, como pedras lisas e raízes retorcidas, nos desafiam a rever o que pensamos saber sobre nossas origens. Eles mostram que o passado humano não é uma linha reta de progresso constante, mas um caminho com pausas suaves, onde águas antigas poderiam ter apagado vilas e tradições, forçando recomeços em terras renovadas. Imagine como isso altera nossa visão. Em vez de uma humanidade que avança sem interrupções, vemos grupos resilientes emergindo de inundações, carregando sementes e memórias para novos horizontes. Não é uma mudança radical, mas um ajuste calmo que enriquece o quadro, destacando como forças naturais moldaram quem somos, sem nos definir por completo. Pergunte-se, com serenidade, o que mais a Terra esconde em camadas profundas, longe dos nossos olhos? Esses fragmentos sugerem partes não vistas da história humana, como migrações silenciosas após ondas que cobriram costas, ou conhecimentos perdidos em solos submersos que só agora afloram. Eles nos convidam a contemplar o invisível. Talvez ancestrais que contavam histórias de águas ao redor de fogos remotos, passando lições que ecoam em nossas noites quietas. Essa reflexão não perturba, ela acalma, mostrando que nossa jornada é tecida com fios soltos. Cada descoberta um lembrete de que o passado se revela devagar, como o sol nascendo sobre um mar calmo. Considere como esses pedaços desafiam visões fixas.
A história que aprendemos nas escolas fala de adaptações graduais, mas achados de lama rápida e conchas em solos secos apontam para momentos de reset, onde a humanidade se reinventou com simplicidade. E se partes não vistas incluírem civilizações iniciais que prosperavam em planícies agora oceano, deixando apenas ecos em ferramentas polidas? Essa pergunta gentil nos leva a uma contemplação serena, valorizando o que resta sem lamentar o perdido. Os fragmentos nos humanizam o enigma, tornando o tempo profundo pessoal, como um diário compartilhado que ainda tem páginas em branco. Reflita sobre as lacunas. O que aconteceu com bandos que fugiram para colinas altas, reinventando laços em um mundo lavado? Esses espaços não vistos desafiam nossa certeza, convidando-nos a imaginar sem pressa, sentindo a tranquilidade de um passado incompleto que nos convida a preencher com curiosidade. Eles questionam se nossas origens carregam marcas de resiliência, forjada em águas antigas, partes da história que a Terra guarda para nós descobrirmos. Não há urgência, apenas o prazer quieto de ponderar o humano em meio ao vasto, onde cada fragmento ilumina um pouco mais o caminho. Pense em como esses desafios nos tornam mais humildes. Fragmentos como raízes resilientes nos mostram que a história humana tem raízes profundas, mas ramificações ocultas por sedimentos. E se as partes não vistas revelarem conexões entre povos distantes, unidos por um evento comum de ondas subindo? Essa contemplação serena nos relaxa, transformando dúvidas em portais para o mistério, onde o passado nos sussurra que somos parte de um fluxo maior, com histórias ainda por contar. Esses reflexos constroem uma ponte para o que vem a seguir, aprofundando nossa busca por verdades em eras perdidas, onde a honestidade sobre o conhecido e o desconhecido nos guia com transparência e paz. A busca por verdades em eras perdidas continua devagar, como um rio que segue seu curso sem pressa. Pesquisadores voltam a sítios antigos com novas ferramentas, escavando camadas que a terra escondeu por gerações. Eles coletam amostras de solo e rocha, analisando texturas que falam de águas antigas e vidas interrompidas. Não é uma caçada frenética, é um trabalho paciente, guiado pela honestidade de admitir o que ainda escapa. Sabemos de sedimentos que sugerem inundações rápidas, de vilas enterradas que param em meio a tarefas simples. Mas quanto mais cavamos, mais vemos que o passado tem vazios, espaços onde o dilúvio poderia ter apagado traços inteiros. Essa transparência nos relaxa, porque aceitamos que nem tudo se revela de uma vez. Considere como equipes de arqueólogos e geólogos se reúnem em laboratórios tranquilos, examinando fragmentos sob luz suave. Eles distinguem o que os dados mostram claramente. Ossos misturados a conchas, indicando mundos que se fundiram. O que não sabemos é o quão amplo foi o impacto. Se um evento único uniu regiões distantes, ou se foram ondas de mudanças locais. Honestidade aqui significa dizer: os fatos constroem uma base sólida, mas as ligações maiores ainda se formam devagar. Não forçamos respostas, deixamos as evidências guiarem, como um mapa que se desenha linha a linha. Essa abordagem nos convida a uma busca serena, onde o desconhecido não assusta, mas enriquece a jornada. Pense em expedições que voltam a costas submersas, com mergulhadores que tocam ruínas cobertas de algas. Cada mergulho revela um pouco mais. Uma ferramenta de pedra erodida, um pote de argila rachado. Mas para cada descoberta, há camadas intocadas, eras onde o mar guarda segredos em profundidades frias. Os cientistas admitem isso abertamente, publicando relatórios que destacam o que se confirma e o que permanece em aberto. Sabemos que tradições orais
ecoam esses achados, com histórias de águas que cobrem terras. Não sabemos se elas capturam um dilúvio real ou memórias de enchentes menores. Essa clareza nos mantém ancorados, transformando a busca em um processo calmo, sem a pressão de certezas absolutas. A honestidade se estende a como interpretamos o que encontramos. Um sedimento de lama rápida pode ligar a um surto climático, mas poderia também ser um rio local transbordando em estações chuvosas. Pesquisadores debatem isso em reuniões simples, compartilhando visões sem impor uma única verdade. O que sabemos é que o tempo profundo tem ciclos de gelo e calor, de mares que sobem e recuam. O que não sabemos é o papel exato em nossas origens, se um grande dilúvio resetou grupos humanos ou apenas os dispersou. Essa transparência nos relaxa, porque nos lembra que a ciência avança, admitindo limites. Não é fraqueza, é a força de uma busca que respeita o mistério. Imagine caminhar por um sítio arqueológico ao entardecer, sentindo o ar fresco que carrega cheiros de terra úmida. Ali, os especialistas mostram fragmentos a visitantes, curiosos, explicando o que cada um diz e o que deixa em silêncio. Sabemos de adaptações humanas após mudanças, de ferramentas reinventadas em solos lavados. Não sabemos quantas histórias se perderam em oceanos que cobriram vilas inteiras. Essa honestidade constrói confiança, convidando-nos a participar da busca sem expectativas rígidas. É uma jornada compartilhada, onde o conhecido ilumina o caminho e o desconhecido abre portas para mais perguntas. A busca contínua nos leva a novas tecnologias, como imagens de fundo marinho que revelam contornos de terras antigas. Elas mostram planícies submersas onde humanos poderiam ter vivido, agora quietas sob ondas suaves. Fatos emergem, estruturas lineares que sugerem caminhos ou abrigos. Mas o que não sabemos é se esses lugares foram tocados por um dilúvio amplo ou por erosão lenta. Cientistas compartilham isso em artigos acessíveis, destacando o progresso sem exagerar promessas. Essa transparência nos acalma, transformando eras perdidas em convites para exploração gentil, onde cada verdade encontrada respeita as que ainda dormem. Reflita sobre como essa honestidade molda nossa visão do passado. Sabemos que a humanidade persistiu através de mudanças, reconstruindo com simplicidade após inundações. Não sabemos o quão perto chegamos de ser apagados, se um evento quase uniu todos em um recomeço comum. Pesquisadores continuam escavando com cuidado, sempre dizendo: aqui está o que vemos, ali está o que imaginamos. Essa clareza nos guia para uma contemplação relaxante, onde a busca por verdades em eras antigas é um fluxo constante, sem fim abrupto. Ela nos conecta ao tempo profundo, valorizando o que a Terra revela e o que ela guarda com paciência. Pondere o equilíbrio entre o conhecido e o oculto. Em laboratórios, análises de sedimentos confirmam picos de água em camadas específicas. Mas vazios persistem, onde tradições orais preenchem com ecos suaves. A honestidade nos mantém serenos. Aceitamos que o dilúvio pode ser um fio que une fragmentos, mas não o todo. Essa busca ongoing nos relaxa, como sentar à beira de um rio ao anoitecer, ouvindo o murmúrio que carrega histórias antigas. Não há pressa, apenas a tranquilidade de prosseguir, honrando o que sabemos e abraçando o que ainda espera. Essa reflexão nos aproxima do fim dessa jornada, onde fragmentos dispersos nos convidam a montar o quebra-cabeça do passado com mãos leves. Montar o passado a partir de pistas dispersas é como juntar pedaços de um mosaico antigo, cada um revelando um pouco do quadro maior, sem completar tudo. Imagine esses fragmentos: uma pedra polida por água, uma raiz resiliente em solo endurecido,
uma história sussurrada em tradições que cruzam terras. Eles não formam uma imagem nítida, mas um enigma aberto que nos faz questionar. E se o grande dilúvio for o fio invisível que os une, quase apagando o que veio antes e deixando apenas ecos para nós decifrarmos? Não é uma resposta final. É um convite para contemplar como essas peças se encaixam devagar, convidando-nos a descansar com o mistério. Pense em como esses indícios se espalham. Sedimentos de lama em sítios distantes, ossos misturados a conchas em rochas frias. Cada um é uma pista solitária, sugerindo inundações que resetaram vidas simples. Mas ao juntá-los, surge um padrão sutil, como estrelas que formam constelações na noite clara. O enigma permanece. O que mais se perdeu nas águas antigas, traços de grupos que recomeçaram em colinas altas, carregando conhecimentos que moldaram quem somos. Essa montagem nos relaxa, porque não exige perfeição. Basta apreciar o quieto wonder de ver o passado emergir de fragmentos, como um sonho que se desvanece ao amanhecer. Reflita sobre o prazer de juntar essas peças sem pressa. Uma ferramenta de pedra em uma camada de argila fala de mãos que pararam de repente. Uma tradição oral ecoa ondas que cobrem vales. Juntas, elas pintam um quadro de resiliência, mas o enigma aberto nos pergunta: quantas peças ainda jazem enterradas, esperando para alterar o que pensamos saber? Não é uma busca ansiosa, é um descanso sereno com o mistério, onde o dilúvio se torna um capítulo incompleto em nossa história compartilhada. Sinta a tranquilidade de imaginar ancestrais observando as águas recuarem, deixando pistas que nos chegam como sussurros